da tua palavra. Que o Senhor fale conosco de uma forma especial. E você diga amém? Precisamos com atenção. Versículo 4, com atenção. Jeremias 8,4. Dize-lhe, pois, dize-lhe mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Porque, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não querem voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto o quê? Na batalha. Meus irmãos, olha o chamado de Deus ao arrependimento do povo. Olha o chamado de Deus ao arrependimento seu e meu. Deus falou para o profeta: diga para o povo, diga para o meu povo o que, Senhor? Cairão os homens e não tornarão a levantar. Veja que Deus é tão maravilhoso e tão perfeito, que Ele sabe que o ser humano cai. Inventaram até um versículo que não está na Bíblia: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não tem esse versículo na Bíblia. O que tem na Bíblia é essa compreensão. De fato, o homem cai e Deus o levanta, mas não é um versículo bíblico. E é importante a gente entender isso, porque a palavra tem poder. Quando eu digo assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus, eu vou me acostumando a cair, eu vou achando que é uma coisa normal, mas não está na Bíblia isso. Eu entendo que o homem realmente cai e Deus o levanta, mas eu não posso fazer uma doutrina disso daí, senão eu fico acostumado com aquilo. Não, é do homem, o cair é do homem, é natural, é assim mesmo, acontece com todo mundo. Não, está amarrado em nome de Jesus, porque tem muita queda que a gente não precisa cair nela, tem muito pecado que a gente não precisa cair nele. Mas se a gente tiver essa concepção que acontece e tal, daqui a pouco até em pecados horrendos a pessoa está caindo, porque ela está se abrindo para aquele equívoco, está se abrindo para aquele erro. Mas veja, Deus, como Ele é perfeito e como Ele sabe, conhece todas as coisas, a maior preocupação de Deus não é o homem pecar. Se Deus olhasse para a perfeição dos homens, todo o povo de Deus estaria condenado, sim ou não? Estaria. E para piorar, Ele não ia ter um pregador do Evangelho, porque nós somos ovelhas de Cristo igualmente. Se você é uma pessoa que falha, comete seus erros, todos os pregadores, sejam do altar, ou da praça, ou do dia a dia, ou tem várias formas de pregar, mas Deus não poderia contar com nenhum. Agora, isso não é justificativa para o pecado, entenda bem. Eu já vi muita gente falar, já vi muita gente dizer, olha, até pregador da palavra: irmão, não olhe para mim, eu não sou exemplo para ninguém. Então não pode ser um pregador da palavra, porque nós não somos perfeitos, mas temos que lutar para ser um exemplo. A gente não vai acertar 100%, mas também a nossa vida não vai ser dissoluta. A nossa vida não vai ser uma vida que alguém não pode nem, não pode, olha, não ouço o que o pastor fala, mas não vejo nem aprendo com nada que ele faz, então não posso ser um pregador. A mesma coisa, você tem que aumentar a medida, você tem que elevar essa régua, esse prumo de Deus para a tua vida também. Pastor Paulo, um pregador da palavra, realmente a coisa é muito séria. Não, para você também. Traga isso para o teu coração. Não é só para o pregador, não, é para um filho de Deus, é para um crente. Um crente não pode falar para ninguém: olha, não olha para mim, que eu não tenho nada para te oferecer. Então eu não estou sendo um bom crente, então eu não estou sendo um bom servo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagina que autoridade, hein, irmão?
Você falar para alguém: pode me imitar que eu sei o que eu estou fazendo, pode me imitar que eu sei que eu estou servindo a Deus. Então veja bem, Deus não procura a perfeição, e obviamente Ele sabe que o homem cai. O problema de Deus não é com a queda do homem, irmão. O problema de Deus está aqui, ó: porventura cairão e não vão se levantar mais. Olha aqui, se desviarão e não vão mais voltar. Então o problema de Deus é quando você e eu cometemos qualquer tipo de pecado e não corrigimos. O que eu falei aqui minutos atrás? Eu disse que o diabo vai trazendo para nós, ele dá o pecado e dá a justificativa, que ele quer acabar com a nossa raça. Então ele traz o pecado, aí ele traz a muleta para a gente apoiar nela. Não, porque olha, Deus não quer ninguém infeliz. Eu sei que está errado, mas eu tenho que ser feliz também. Está amarrado o diabo. Nós seremos felizes, mas com a bênção de quem? De Deus. Com a direção de quem? De Deus. Vivendo a obra de Deus. Não pegando a nossa necessidade, seja de felicidade, seja de prosperidade ou de qualquer outra realização, e se apoiar nessa desculpa e passar por de cima da lei de Deus. Porque na verdade, uma pessoa que faz isso, a Bíblia Sagrada diz que ela é como o pássaro que se apressa para o laço que está armado diante dela e ela não sabe. O pássaro, coitado, às vezes ele sai voando lindamente, mal sabe ele que alguém armou ali um alçopão, antigamente era visgo, se não me falo o nome, era visgo, né, irmão? Era visgo. O pássaro pousava ali, coitado, achava que era um galho de árvore, ficava grudado. Mas quando ele estava batendo asas e voando, ele sabia que iria cair naquela gaiola. Assim é uma alma que o diabo quer prender no inferno. Vai fazendo a pessoa viver, e ela vai batendo asas na vida, e vai, até que uma hora cai na gaiola do inimigo, e de lá não consegue sair. Deus não quer isso. Então qual é o recado de Deus? O meu povo vai se desviar e não vai voltar mais? Vai cair, cometer o pecado e não vai se arrepender? Ele disse mais, ele disse assim, ó, ele disse: porque o meu povo se desvia de Jerusalém como uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Aí ele diz: eu escutei e eu ouvi. Meu irmão, o que é que Deus tem escutado sair da tua boca? Mais profundo ainda, o que é que Deus tem escutado sair do teu coração? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, conhecendo as intenções e os pensamentos do coração, Jesus ouve até aquilo que a boca não fala. Olha o que Deus está dizendo: eu escutei, eu ouvi. O que é Deus? Coisa boa? Não. Eu só ouvi da parte deles o que? Maldade. Eles não se arrependem, eles só falam do engano. Pai, misericórdia. Eu não quero isso, não. Eu quero ser uma pessoa de Deus. Eu quero me converter completamente dos meus pecados. Eu quero me converter do mau caminho. Meu Deus, muda a minha vida. Não aceite, irmão, nem com aquela desculpa que eu nasci assim, vou morrer assim. Quem morre do jeito que nasceu vai para o inferno, porque ela precisa que o sangue de Cristo purifique a vida dela e mude a história dela. Não pegue aquela desculpa que você é assim e não vai mudar. Ele disse: esse povo está saindo de Jerusalém como uma apostasia contínua. Quer dizer, é um erro que não para, é um erro que a pessoa não interrompe, continua errando, continua pecando, não vai corrigir. Nós iremos corrigir. E mesmo você, meu irmão, minha irmã, que já aceitou a Cristo, eu já aceitei a Cristo, mas cuidado, o que o Senhor está ouvindo? Irmãos, tem crente hoje murmurador, tem crente hoje malicioso, maldoso, tem cristão hoje
Nós não podemos ir longe de mim. Não estou tacando pedra e nem vem alguém na minha cabeça não, mas o retrato do povo de Deus, infelizmente, é esse. No meio do povo de Deus, nem todos são sinceros. Eu estou falando pela palavra. A palavra de Deus fala: nem todos que estão em Israel são israelitas. Estou falando pela palavra, não pensando na vida de ninguém. Pela palavra. O apóstolo João falou daqueles que se afastaram do evangelho. Ele disse, daqueles que saíram, ele disse: nem todos que saíram do nosso meio faziam parte de nós. Saíram do nosso meio, mas não era nosso povo. Nós temos na Bíblia Sagrada a história de Judas Iscariote. Judas Iscariote estava onde, irmão? Estava lá na companhia de Jesus. Estava no meio do povo de quem? De Deus. Falamos há poucos dias, o Paulo dizendo: Demas, amando o presente século, me abandonou. Ele foi para o mundo, se desviou. Então você veja, o homem estava lá com Jesus, traiu, negou, o Pedro negou, não é assim? Então, há muitas coisas, irmãos, e nós não podemos ser fanático religioso, não. A pessoa que não reconhece que ela precisa de tratamento, sabe o que acontece com ela? Ela morre. A pessoa tem que reconhecer, né? Eu estou com a pressão um pouco alta, eu estou com a glicose alterada, eu estou com esse distúrbio, eu estou com aquele. Ela tem que reconhecer e procurar um médico e procurar tratar. Você sabe que os varões que aqui estão dizem por aí, eu acho que é mentira, deve ser mentira, mas diz que o homem é ruim de ir no médico. Eu acho que é mentira a coisa dessa que falaram de nós. Não deve ser verdade não. Mas diz que o homem não gosta de ir no médico. Aí sabe o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes, quando vai ver determinados problemas, está tarde. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Vai vivendo mal por causa de um problema que resolveria fácil. Sofre com uma hérnia, sofre com uma dor, problema na coluna, um problema de sangue, um outro problema. Fica sofrendo, e às vezes o homem ainda fica rabugento. O homem fica, né, que quando dá errado para a gente, fica meio mal-humorado, não fica, não? Eu pelo menos fico. Mas não adianta ficar rabugento com ninguém, brigar com ninguém, tem que tratar, tem que corrigir. Então é a mesma coisa na vida espiritual. Olha o que vai continuar dizendo para nós aqui. Eu vou pular para o versículo, porque para a gente terminar, eu vou pular para o versículo de número, deixa eu ver aqui que não vamos pular. Versículo 20. Vamos pular para o 20. Vamos pular para o 20. O mesmo capítulo, versículo 20. A Bíblia fala assim: passou a cega e findou o quê? O verão, e nós não estamos o quê? Salvo. Olha aqui, você já ouviu aquele ditado que diz que o tempo é o remédio para qualquer problema? É mentira. O tempo não é remédio para nada, irmão. O que é remédio? Palavra de Deus. O que é remédio? Jesus Cristo de Nazaré. Porque se o tempo fosse remédio, o profeta não diria: passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. O tempo passa e a salvação não vem. O tempo passa e a cura não vem. O tempo passa e a restauração não vem, porque não é o tempo que cura nada. Então eu estava dizendo, até quem é de Cristo não pode ser religioso. Não, eu não tenho problema nenhum. Assim como alguém tem que reconhecer que precisa de tratamento físico, nós também, irmãos, temos que reconhecer a nossa necessidade de tratamento espiritual. Às vezes é uma pessoa que está perdendo o seu zelo pelas coisas de Deus. Às vezes é uma pessoa que está perdendo o fervor espiritual. Eu sempre gosto de contar um caso, e eu nunca lembro de buscar o nome deles, só trago a história. Mas eu lembro de dois irmãos que eram servos de Deus, jovens,
Junto a esses dois irmãos, juntou mais um amigo. E o que eles faziam? O que eles faziam? Eles se reuniam todos os dias para orar. Não lembro o nome desses jovens aí que marcaram época no Evangelho, se tornaram grandes pregadores da palavra de Deus. Não sei se é George Miller e outro, não lembro. Mas esses três homens de Deus, dois irmãos e um amigo, eles se reuniam para orar. E eles começavam a orar, tal, e buscavam. Aí de vez em quando era um combinado deles. De vez em quando um saía da oração, afastava um pouco da oração e ficava de longe vendo os irmãos, vendo lá os amigos orando, e observava se a oração deles estava sendo feita com fervor. Porque a gente começa a orar às vezes, dá 2 minutos a gente não tem mais palavra, já não tem mais ímpeto, não tem força, já falei tudo. Irmão, nós temos tanta coisa para falar com Deus que 24 horas não dá. Mas por que a gente não consegue orar? Porque às vezes nós estamos perdendo o fervor espiritual. E tudo isso por quê? Porque o diabo quer roubar o que é nosso, a nossa salvação, a salvação da nossa casa. O inimigo quer cristãos fracos, irmãos. Olha, não é brincadeira. O inimigo quer cristão fraco, que não tem poder para pisar na cabeça dele, que não tem poder, autoridade para pregar a palavra. A pessoa pensa em pregar a palavra, ela já pensa assim: ah, mas quem sou eu, né? Eu não posso falar nada. E não pode por quê? Está fora da posição? Está fora do concerto com Deus? Está assumir o concerto com Deus, sim ou não? Não, eu posso falar, não para agredir ninguém, e nem para ser sabichão da Bíblia, religioso, mas falar na fé, no amor. Porque você sabe que assim como o céu existe, o inferno existe. E você não quer um parente seu indo para o inferno. E nem você quer ir. Então tem que ter a palavra. Tem que ter o recado de Deus. Então o inimigo quer crente fraco. Mesmo você sendo de Cristo, avalia se você permanece no amor, no fervor, no temor. Esses 3 irmãos, aí, 2 irmãos e um amigo, aí de vez em quando o outro parava, olhava, aí quando via que estava uma oração xoxa, aí aquele que estava ali olhando, falava: irmão, ó, vamos parar aqui, pode parar a oração, pode parar, nós estamos orando fraco, voz fraca, desanimado, nós estamos orando sem fervor. Quer dizer, eles entendiam que a oração deles só teria efeito se fosse fervorosa. Ah, pastor, mas Deus ouve até o chorinho, né? Até o gemido nosso sofrimento. Pois é, mas se Ele ouve meu sofrimento, por que Ele não pode ouvir também meu brado de vitória? Ou é melhor o que? Vitória ou derrota? Alegria ou tristeza? Você está vendo como que o cristão, às vezes, ele vai abraçando coisa que não é de Deus para ele? Deus ouve a lágrima, ouve o sofrimento, mas eu não quero ficar sofrendo. Eu quero ser fervoroso. Quem quer ser fervoroso aí? Não é melhor ter vida do que ter morte? Não é melhor estar por de cima do que por de baixo? Não é melhor estar de pé do que caído? Então nós temos que ver isso. Então veja aqui: o tempo não cura nada, não resolve nada. O que resolve é a palavra de Deus. É você obedecer, fazer a vontade de Deus. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Para terminar, vamos avançar. Que palavra bonita, irmão. Versículo 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não teve lugar a cura de quem? Do meu povo. Olha o que o profeta está dizendo: o tempo está passando, mas o tempo não cura. Olha o que está dizendo: será que não tem um unguento? Será que não tem um remédio? Será que não tem um médico? Porque o tempo não está sendo cura para ninguém, não. O calendário não está sendo cura para ninguém, não.
está passando as estações, mas nada está mudando. Aí você tem que olhar para a sua vida, eu tenho que olhar para a minha. Será que não é isso que está acontecendo? O calendário passa, os anos passam, e às vezes, ao invés da nossa vida melhorar, ela está piorando. O profeta disse: findou a cega, passou a cega, findou o verão, mas nós não estamos salvos. Será que não tem um remédio? Será que não tem uma solução? O tempo não está resolvendo. Será que não tem um médico para curar a ferida da filha do meu povo? E qual era essa ferida? Que eu não tenho mais tempo aqui para alongar. A ferida destrutiva do povo era o pecado. O pecado estava dominando aquele povo. E aonde tem o pecado tem a escravidão. A Bíblia diz que aquilo que nós nos apresentamos para servir, ficamos escravos de quem nos apresentamos. Uma pessoa lá fora no mundo, ele vai lá no botequim, vai lá na droga, ele é escravo daquilo lá. Alguém diz: não, eu faço isso aqui, sabe, eu tenho controle, tem nada. A hora que eu quiser parar, eu paro. Então para, que eu quero ver. Não consegue. Uma hora bate uma fraqueza, outra hora é outro problema, outra está amarrado. O que escraviza uma pessoa é o pecado. Aonde o pecado está, o diabo vai arrumar um jeito de escravizar, seja com um problema ou com outro. Mas a palavra de Deus declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Espírito é a vida. Se uma pessoa abre o coração dela para Jesus entrar, não é o pecado que domina mais, não é a morte que domina mais, mas a vida de Deus toma conta da vida dela. E aí, de fato, meu irmão, o tempo vai passar e ela vai ver salvação sobre a vida e sobre a família dela. Não foi o tempo quem trouxe foi Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Diga: eu quero essa salvação para a minha vida. Então aplaude a Jesus bem forte. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eu quero essa salvação para a minha vida. Fique de pé. Deus é maravilhoso.